Boas tardes, senhores e senhores deputados. Temos agora a audição da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais para a apresentação do relatório de Gestão Integrada de Fogos Rurais 2021. Temos por videoconferência o Sr. Dr. Tiago Oliveira, Presidente, e presencialmente o Sr. Dr. Mário Monteiro, Vogal, do Conselho Diretivo, e a Sra. Dra. Maria João Gomes, Adjunta de Planeamento e Controlo. Portanto, nós teremos agora uma primeira intervenção, depois juntaremos as perguntas de todos os senhores deputados interessados em questionar e, de novo, responderão às perguntas. Agradeço muito a vossa presença, sei que também é do vosso interesse, obviamente, não é? E, portanto, estamos agora, vou desligar o microfone e aptos a ouvi-los com toda a atenção. Faz favor. Então, boa tarde, muito obrigado por nos receberem. De facto, é importante para nós partilhar convosco um relatório que procura integrar informação de várias entidades e de vários processos de trabalho relacionados com os sistemas integrados de fogos rurais. Portanto, este exercício eu vou começar apenas por fazer um breve enquadramento e depois a doutora Maria João Gomes avançará para os grandes números deste relatório e daquilo que nós conseguimos apurar em 2021 e que, em bom rigor, já tínhamos vindo a apurar desde 2019. Portanto, dizer que desde os grandes incêndios de 2017, que, como todos se recordam, vitimou 120 pessoas, houve uma comissão técnica independente que produziu um conjunto de medidas e recomendações. Essas medidas exigiam um acompanhamento muito próximo no sentido de garantir a sua implementação. Para isso foi criada uma estrutura de missão, também logo em 2018. Estrutura de missão essa que, para além dessa incumbência, tinha também a obrigação de instalar uma agência para a gestão integrada de fogos rurais, a agência essa que hoje em dia, onde nós trabalhamos hoje em dia. Houve várias peças que ao longo destes anos foram-se desenvolvidas e colocadas no terreno, num processo que nós chamamos um processo de transformação, porque de facto era disso que se tratava, porque envolvia a alteração não só de processos de trabalho, mas também de, inclusive, orgânicas de várias instituições, algumas delas de grande dimensão, como é o caso do Instituto da Conservação da Natureza, onde trabalham 1.400 pessoas, e, portanto, a alteração à orgânica desta instituição, que ocorreu em 2019, também da Proteção Civil, que viu revistas as suas orgânicas, portanto, no sentido e de instalarmos um novo modelo de gestão integrada de fogos rurais. E nós chamamos de gestão integrada de fogos rurais porquê? Porque, essencialmente, olhamos para este problema e também a própria Comissão Técnica Independente assim o via, com dois eixos principais. Um eixo direcionado para a proteção de pessoas e edificado de infraestruturas, que chamamos de proteção contra incêndios rurais, e um outro eixo de gestão do fogo rural, onde a Conservação da Natureza e o Ministério do Ambiente liderariam essa gestão desse risco nesse setor. E, de facto, os incêndios de 2017 era isso que exigiam, ou seja, uma especialização cada vez maior naquilo que é a gestão do fogo da floresta e uma especialização também cada vez maior naquilo que era a proteção das pessoas e do edificado. A par desta especialização era depois necessária uma integração. E, portanto, daí o nome de gestão integrada dos fogos rurais. Em 2018, ainda, foi aprovada a visão para o sistema, que é Portugal protegido de incêndios rurais graves, e graves, já tínhamos vindo em 2017 com incêndio rural grave, mas porque é diferente nós falarmos de um Portugal protegido de incêndios ou um Portugal protegido de incêndios rurais graves, porque as medidas são necessariamente outras. O grau de qualificação dos agentes, o nível de intervenção que é necessário fazer no território e a escala que é necessário intervir no território são completamente diferentes. Se nós estivermos a falar de incêndios que provocam 500 ou 600 hectares de dano, ou que não vitimizam pessoas, ou incêndios que provocam 500 mil hectares de floresta ardida e morte de 120 pessoas. E, portanto, as medidas são necessariamente outras e esse é o foco deste plano. E queremos-lo assim, e esta visão, para ser concretizada em 2030. Há três peças fundamentais, eu não vou alongar muito mais nesta parte burocrática da coisa, mas há aqui três peças fundamentais que, no fundo, são as peças do sistema, que é a estratégia, são os processos de trabalho e é um programa de ação que engloba cerca de 100 projetos, já muito direcionados para aquilo que se entende que é necessário fazer no território. Começando pela estratégia, nós, no
digamos, no nosso modelo de mudança, identificámos 4 eixos estratégicos. Um, a valorização do território, outro, o cuidar do território, um outro que é a modificação de comportamentos e, por último, a gestão eficiente do risco ou até a gestão efetiva do risco. E falámos da valorização do território porque, para nós, a dimensão socioeconómica e, em particular, a económica, obviamente, do tema dos incêndios está na base de muitos dos problemas e das dificuldades que há em encontrar respostas e melhorias visíveis no curto prazo para o problema. Ou seja, enquanto a propriedade, como sabem, altamente fragmentada, muita dela por cadastrar a norte do Tejo, não começar a produzir rendimento para os seus proprietários e para quem a gere, muito dificilmente haverá interesse em cuidar do território, em gerir o território, em gerir a vegetação, em garantir que este território é, portanto, mais protegido e menos vulnerável. É este caminho que passa pela modificação de comportamentos da comunidade, que também, a nível da diminuição do número de incêndios, é fundamental alterar. Eu relembro que nós chegámos a ter, em anos, há mais de 10 anos, 30 mil incêndios. Chegámos a ter, ainda há poucos anos, 400 incêndios num dia e, portanto, uma elevadíssima concentração de incêndios, em particular em dias de severidade meteorológica muito elevada. E, portanto, era fundamental para nós diminuir a probabilidade que isto acontecesse. E daí, e hoje em dia, estamos com menos de 100 incêndios por dia, nos piores dias, e estamos com cerca de 8 mil incêndios por ano. E, por último, a gestão eficiente do risco. Ou seja, de facto, era necessário ter uma maior capacidade para gerir a supressão, para gerir um modelo de governança do sistema, e nós sabemos que isto é um tema muito complicado, e se nós avançamos para, complexo, se nós avançamos para abarcar várias dimensões para além da típica supressão, que é a resposta simplista para um problema complexo, temos necessariamente que envolver diversas entidades. E ao envolver diversas entidades, e o número de entidades que estão envolvidas neste sistema, não são elas que causam a complexidade do sistema, é a própria complexidade deste tema que exige que estas entidades sejam convocadas e comprometidas com a mudança. Eu, por último, diria que neste plano, como vos disse, é 2030, foram definidas algumas medidas de urgência, ou seja, urgência no sentido de como é que nós conseguimos mitigar os danos no curto prazo, como é que conseguimos ter resultados no curto prazo, sabendo que os resultados de longo prazo vão demorar a ser visíveis e a ter um impacto desejado. E, portanto, é esta priorização que é sempre necessária em planeamento que nós procuramos fazer com as instituições e assentou essencialmente em quê? Na proteção da população, na redução de ignições, na gestão de vegetação em zonas de alto risco, no reforço dos meios, sejam de prevenção, seja de supressão, na melhoria da tomada de decisão, ou seja, tomadas de decisão cada vez mais capacitadas e incorporando conhecimento científico, e depois a gestão da mudança propriamente dita, que começasse a endereçar já os temas de governança, não só a análise de risco nas tomadas de decisão, e quando eu digo tomada de decisão não é só dos agentes envolvidos, é da comunidade em geral e é também do poder político. Ou seja, como é que se incorpora o risco nas tomadas de decisão, seja ela em termos de planeamento, de medidas ou até de financiamento. Portanto, este para nós é um ponto crítico, mas estas prioridades mais urgentes, digamos assim, que nós acordámos com as instituições, são também, refletem-se depois aqui nos números que o relatório também procura trazer. Doutora Maria João Gomes, faz favor. Doutora, muito obrigado. Muito obrigada. Eu vou deixar só aqui alguns números que parecem ser relevantes para dar um bocadinho de corpo àquilo que acabou de ser explanado. Eu relembro que estes valores são indicadores relativos a 2021 e, portanto, é disso que estamos aqui hoje a falar. E aquilo que se confirma relativamente a 2021 é uma tendência de resultados positivos e de consolidação destes indicadores que pretendem dar resposta a estas mesmas fragilidades que foram aqui enunciadas. Desde logo, a redução para metade dos incêndios, que se situa em 8.223 incêndios, ou seja, menos de 54%, mais de metade dos incêndios relativamente aos últimos 10 anos. 28.415 hectares de área ardida, ou seja, isto reflete menos de 78% face à média dos últimos 10 anos e, portanto, aqui demonstra de facto esta tendência positiva.
E, para além disso, no que diz respeito à área ardida, há aqui menor área arborizada, ardida e mais matos face ao total que acabei de enunciar. Relativamente à redução de ignições, como o Dr. Mário acabou de explicar, é matéria muito importante e muito relevante para conseguir chegar aqui a bom porto naqueles que são os resultados globais que pretendemos para o sistema. E em 2021 apresenta-se como um ano com a menor taxa de ignições nos dias de maior risco. Precisamente naqueles dias em que é necessário gerir os incêndios, registram-se menos ocorrências face à média de 2010-2019. Cerca de 55%. Nós temos uma meta para 2030 de 80%, mas tem sido um caminho que tem sido constante e que tem-se notado uma permanente redução nas ignições. Por outro lado, há também aqui uma percentagem de 0,3% que tínhamos na meta para incêndios de mais de 500 hectares, estes incêndios que consideramos de maiores dimensões, e em 2021 tivemos uma taxa de 0,04%, o que também se demonstra bastante abaixo daquela meta que já está inscrita para 2030. Relativamente à perda de vidas humanas, que é um tema muito sensível e por todos nós, e obviamente nunca esquecendo do ano de 2017, há ainda a lamentar 6 mortes, mas este foi o número para 2021, portanto uma descida bastante acentuada, dos quais são 4 civis, em resultado de prática e uso do fogo, e 2 operacionais. Esta redução, acreditamos que também está muito relacionada com o facto de uma forte componente de campanhas de alteração de comportamentos que tem vindo a ser feita desde 2018, desde a campanha nacional Portugal Chama a campanhas de proximidade, que são feitas diretamente para os cidadãos das áreas mais rurais, mas também para aqueles que utilizam o uso do fogo na prática das suas atividades agrícolas, civícolas e de pastorícia. E, portanto, tem havido uma forte componente de sensibilização e de apoio a estes cidadãos, o que queremos que tem vindo a demonstrar aqui esta redução. Por outro lado, também a redução nas mortes de operacionais leva-nos a crer que também está relacionada com a profissionalização dos agentes que tem vindo a ocorrer e, em todas as áreas, mas aqui especificamente na supressão aos incêndios. Por outro lado, há também aqui a notar que houve um esforço do ponto de vista de recursos humanos e do ponto de vista financeiro para que pudéssemos dar resposta a este novo sistema e à ambição deste novo sistema, que é, como foi referido, complexo. E, portanto, uma das ações logo que foi priorizada foi dar um maior papel e mais financiamento à área da prevenção. E há, de facto, aqui uma grande diferença entre aquilo que existia em 2017, onde quase todo o orçamento era para a área do combate, da supressão, e agora temos 50% do orçamento alocado à prevenção e 46% ao combate. E, portanto, este esforço tem sido notado também nas ações que vamos ver mais à frente com aquilo que demonstrarei. Por outro lado, houve também um reforço das entidades, as principais entidades do sistema, desde logo a ANEPS, a GNR e a ICNF, e aqui demonstra-se que a ANEPS continua a ter a maior fatia, também incluído está aqui, obviamente, o orçamento para os bombeiros, mas que também há aqui uma forte aposta na profissionalização e os novos agentes que entraram, principalmente na GNR, no ICNF, mas também na ANEPS, a estrutura da ANEPS, são profissionalizados e isto, de facto, demonstra aqui uma maior qualidade para o sistema e como estamos preparados para este sistema e para fazer face a esta temática. Isto também se reflete na evolução aqui do reforço dos meios aéreos, que também há uma maior estabilidade na capacidade aérea que temos atualmente, muito ligada à aquisição, mas também à contratação plurianual e ao planeamento que tem sido feito nesta matéria. Dar aqui só destaque aos principais projetos e programas do Programa Nacional de Ação. Ele iniciou-se em 2021, foi aprovado em 2021 e neste momento 80% dos projetos estão em curso.
Relembro que são 97 projetos que fazem parte deste Programa Nacional de Ação e 128 das metas que estavam para atingir em 2021, só 12 é que não foram atingidas. Relativamente à gestão agregada, que é uma das grandes máximas e prioridades, 2,3 milhões de hectares já se encontram abrangidos nos modelos associativos, que potenciam a efetiva gestão agregada, e foram efetuados 88 mil hectares de gestão de combustível, um acréscimo de 25% face ao ano anterior. Mais de 14 mil situações de incumprimento nas ações de fiscalização, mas que, no entanto, refletem menos 40% face a 2021, e estas ações de fiscalização tiveram um grande foco nas freguesias prioritárias. E ainda na proteção das populações e do edificado, a registrar também um aumento dos programas de proteção, nomeadamente aldeias seguras, pessoas seguras e condomínios de aldeia. Num panorama de redução de ignições, gostaríamos só de demonstrar aqui que temos, através de um barómetro que foi realizado, denotamos que 77% do público-alvo tem agora percepção das causas. Isto também muito aliado a toda a campanha do Portugal Chama e de sensibilização que já referenciei. E, por outro lado, também à formação dos órgãos de comunicação social e também de outras pessoas envolvidas em todas estas áreas. Gostava só de deixar aqui mais um ponto importante, que tem a ver com o planeamento e com o programa de qualificação. Foi aprovado o decreto-lei, como foi referenciado, o PNA, foi criada a Comissão Nacional, 4 comissões regionais em D21 e 2 comissões subregionais, e foram formados mais de 5.700 agentes do sistema no ano passado. E foi entregue, por fim, o Plano Nacional de Qualificação elaborado pela AGIF. E relativamente à gestão de supressão, temos também aqui uma meta acima daquilo que estava previsto, com espaços de meios em 48 segundos, quando a meta era 2 minutos. Portanto, também aqui houve uma evolução a registrar. Muito obrigada. Obrigado, Sr. Sr. Tiago Oliveira, apelando ao seu espírito, à sua capacidade de síntese, tem a palavra. Faz favor. Obrigado, boa tarde. Peço desculpa não estar presente fisicamente, mas estou em casa confinado por Covid. Mas não queria deixar de estar presente e dar aqui o meu contributo. Essencialmente, em síntese, eu acho que podemos referir que as soluções de natureza técnica e tecnológica ou processuais estão elas implementadas ou a serem implementadas. Acho que isto resume um bocadinho aquilo que foi possível fazer nestes últimos anos, em particular no último ano que este relatório aporta. Mas o problema é um problema socioeconómico. Eu acho que aqui, e vai ser ao longo dos próximos anos muito importante que nós venhamos todos os anos entregar ao Parlamento este relatório para dar nota pública do processo de reporte de um conjunto de projetos, destes 97 projetos que estão aqui transmitidos, mas há alguns projetos que envolvem, sendo um problema socioeconómico, a questão da propriedade dos bens privados e dos bens públicos. A sua distribuição, em particular a sua distribuição entre proprietários e quem consome estes bens, quer a sociedade em geral ou empresas. Há a questão do regime sucessório, para ser debatida no Parlamento, é um dos projetos que o Plano Nacional tem lá previsto. Há a questão da conta poupança florestal, que é uma medida que está na Lei de Bases desde 1996 e nunca foi regulamentada. Há as questões também da política florestal e da política fiscal, no sentido de envolver e mobilizar os proprietários a empenharem-se na gestão do seu património e a verem deduzidos em sede fiscal os seus esforços na redução dos combustíveis, e também a importância de apoiar o movimento associativo e a sua capacitação no sentido de reduzir as assimetrias de mercado que existem entre a procura e a oferta. Há, portanto, aqui muito a fazer ainda na natureza socioeconómica do problema, mas os avanços tecnológicos, as capacidades instaladas nas organizações, a integração do conhecimento, têm vindo a dar resultados. Naturalmente, ainda há muitas coisas para fazer. Os verões que vamos ter pela frente este ano, nos anos que vêm, vão sempre suscitar e colocar em evidência fragilidades que podem ser melhoradas por um sistema de lições aprendidas, mas o fundo, a base essencial está nas questões associadas à distribuição do rendimento, às questões socioeconómicas e também à integração e à coesão e coerência das políticas públicas, nomeadamente a fiscal, a florestal, a agrícola e a questão também da política ambiental. Resumindo, é isso, Sr. Presidente. Disponíveis para as questões.
Muito obrigado, Sr. Tiago Oliveira. Eu queria dizer que esta audição tem origem numa reunião pedida pela AGIF ao Sr. Presidente da Assembleia da República, onde estive presente eu próprio também e o Sr. Presidente da Comissão da Agricultura. E, dizendo isto, cumprimento também os senhores deputados da Comissão da Agricultura, agradecendo a presença nesta reunião, onde ficou acordado a audição desta agência, e tenho a certeza que esta audição ocorreu com a rapidez que estavam à espera, não é? Acho que isso é importante. E é bom também que as instituições públicas saibam começar a dar respostas atempadas aos problemas. Portanto, entramos agora na fase das perguntas. Eu vou juntar as perguntas feitas pelos senhores deputados, pelas senhoras e os senhores deputados. Depois, o Sr. Presidente e os seus vogais responderão, como entenderem, dividindo por vós as respostas. E começo por dar a palavra à senhora deputada Raquel Ferreira, do PS. Faz favor, senhora deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores deputados, senhores Dr. Tiago Oliveira, Presidente, bem como agradecer também e cumprimentar o Dr. Mário Monteiro, vogal do Conselho Diretivo da AGIF. Cumprimentar também, penso que é a Dra. Marta, não me enganei. Maria João, peço desculpa. E obrigada por terem vindo a esta comissão. Agradecer também o relatório anual de atividades do Sistema de Gestão Integrado de Fogos Rurais 2021, o qual, nos termos legais, deve ser apresentado não só ao Governo, como também à Assembleia da República. Agradecer igualmente também todo o trabalho já desenvolvido pela agência, espelhado neste relatório do ano de 2021, agora apresentado, na missão que lhe é cometida mormente para aumentar o nível de proteção das pessoas e bens e de resiliência do território face a incêndios rurais e diminuindo o seu impacto nos ecossistemas e no desenvolvimento económico e social do país. Porque, efetivamente, a preservação da floresta e a prevenção dos incêndios florestais são desígnios que nos devem continuar a mobilizar a todos. Com efeito, o Governo tem vindo a implementar novos modelos de atuação que protagoniza uma maior e efetiva segurança das pessoas face aos acidentes, acidentes graves, a catástrofes e uma atitude preventiva de proteção civil, resultando na adoção de um modelo integrado e especializado para a gestão do fogo rural, procurando garantir que o fogo não constitua uma ameaça para as populações, nem tampouco um potencial de dano para pessoas, património e ambiente. E daí ter surgido, neste âmbito e nestas medidas que o Governo tem vindo a implementar, que tenha surgido a AGIF. A mudança também de realçar que estamos bem cientes dos desafios que temos pela frente e por isso o Governo reforçou também pela terceira vez o dispositivo de combate a incêndios rurais e que tem um orçamento de 52 milhões de euros. Como disse há pouco, referiu a várias entidades. Efetivamente, isto é um trabalho que envolve a colaboração de todas as entidades cujas missões contribuem para gerir os fogos rurais, como a AGIF, o Instituto, o ICNF, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, a Guarda Nacional Republicana, as Forças Armadas, os Corpos de Bombeiros e todos os agentes privados, onde se incluem as empresas do setor, organizações de produtores florestais, os proprietários florestais não associados e os cidadãos, juntamente com estas entidades, os municípios, que são pela proximidade ao cidadão e pela informação que lhes é disponibilizada quanto às melhores práticas, quer nas ações de preparação dos aglomerados populacionais para melhor resistir aos incêndios, quer ainda no adequado enquadramento das tradicionais práticas agrícolas e silvícolas com recurso ao fogo, bem como no apoio à supressão relevantes agentes de transformação, com as suas responsabilidades locais de proteção civil e com o apoio de gabinetes técnicos florestais. E daqui realçar, como falamos aqui da questão da proximidade das autarquias, que as juntas de freguesia têm feito um trabalho notável para a prevenção dos fogos rurais, nomeadamente com ações de sensibilização junto às populações. Não queria deixar também de referir esse, porque é um papel importante e é as autarquias aqui enquanto entidades próximas dos cidadãos.
A prevenção e o combate devem continuar a constituir 2 pilares integrados numa cadeia de valor mais vasta portanto, a gestão integrada do fogo rural é um compromisso para mudar o futuro da paisagem do território, assumido em favor de todos os portugueses que sobreviveram aos incêndios rurais e que procuram a definição clara de papéis e de uma missão e visão revestidos de desígnio nacional, que recorda o quanto depende de todos e de cada um de nós, as organizações e os cidadãos. Também conhecem-se os já existentes sistemas de informação cadastral simplificada, organizado por via de procedimentos administrativos com suporte ao balcão único do prédio, portanto, o designado balcão BUPI, que hoje está já implementado nas várias autarquias, nas várias câmaras. O programa Emparcelar para Ordenar, que tem por finalidade incentivar o emparcelamento rural em minifúndio. Por outro lado, registramos, para além de querermos enaltecedor do trabalho desempenhado pela AGIF, também registramos os desafios que ainda se colocam no que concerne ao regular cumprimento das atribuições acometidas à AGIF. E neste contexto, sendo muito concreta, gostaríamos de ter a vossa apreciação sobre o que poderá e deverá ser feito, não só com a prevista agilização dos mecanismos de reporte, como uma nova plataforma de monitorização desenhada de raiz para o efeito, mas também no âmbito de propostas legislativas e políticas públicas, considerando que, entre várias outras atribuições, a Agência tem a atribuição de emitir pareceres com medidas corretivas sobre planos de âmbito nacional e propostas legislativas políticas públicas. E é tudo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Joaquim Pinto Moreira, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si e cumprimento todos os seus deputados. Um cumprimento particular ao Presidente da AGIF, Dr. Tiago Oliveira, a quem expresso já os votos de rápida recuperação. Cumprimento também os seus vogais do Conselho Diretivo da AGIF. Li naturalmente o vosso relatório anual, tem alguns pontos positivos, tem também bastantes pontos negativos e que tem a ver sobretudo com metas não alcançadas e que estavam previstas no dito PNA, no Plano Nacional de Ação para 2021, mas como disse o Sr. Presidente da AGIF, acho que nós temos que ter uma preocupação agora com o presente. Estamos em um período estival, quente, estamos com seca extrema, com falta de água e, portanto, eu acho que agora o que interessa saber, pela voz da AGIF, é se efetivamente está tudo pronto, se estamos em estado de prontidão e se estamos efetivamente preparados para atacar os fogos rurais graves, se eventualmente eles acontecerem. Sabemos quais são os meios necessários, é preciso fazer a respectiva articulação e, portanto, com base neste princípio, eu permito-me fazer aqui 3 ou 4 perguntas que são absolutamente, creio eu, essenciais nesta fase saber. A senhora vogal do Conselho Diretivo falou em reforço dos meios aéreos e eu pergunto relativamente aos meios aéreos, quais são os meios neste momento que estão disponíveis. E pergunto-lhe até de uma forma, se estão disponíveis e operacionais, e pergunto-lhe de uma forma muito concreta o que é que se passa com os CAMOV. Nós, neste momento, temos 3 CAMOV parados, 2 avariados, 1 destruído, que estão depositados em Ponte de Sor, nenhum deles está operacional e estão a apodrecer. E, portanto, que meios aéreos é que nós efetivamente temos e quais é que estão operacionais. Depois precisamos de meios terrestres. E de meios terrestres, evidentemente que, neste momento, para além dos equipamentos habituais e necessários para o combate no terreno, que estão na disponibilidade dos bombeiros profissionais, sapadores e das associações humanitárias, hoje em dia não se faz combate a fogo florestal sem máquinas de arrasto. E eu pergunto se há disponíveis máquinas de arrasto suficientes para combater estes fogos rurais graves. Há associações humanitárias que têm máquinas de arrasto, as Forças Armadas têm máquinas de arrasto, mas também há privados que têm máquinas de arrasto. Eu pergunto se, eventualmente, a AGIF pensou, através das entidades parceiras,
inclusivamente, fazer um levantamento de todas as máquinas de arrasto que estão disponíveis e se, para ocorrer a determinado incêndio ou fogo rural grave em concreto, se as máquinas de arrasto daquela área geográfica poderão ser realocadas ou reafetadas imediatamente, com eficácia e com prontidão, a ocorrer a esse incêndio rural grave. E falámos há bocadinho de seca extrema e de falta de água. As nossas albufeiras e os nossos cursos de água estão com níveis baixíssimos de água. E, portanto, o que se prevê, isto já é uma previsão, isto já foi falado, é que os meios aéreos, muito provavelmente, não poderão operar, porque não poderão aceder às albufeiras e aos cursos de água e aos lençóis de água, porque estes estão muito baixos. E, portanto, o que torna absolutamente inoperacional o uso dos meios aéreos para o combate aos fogos rurais graves. E, portanto, pergunto se há galeras suficientes com depósitos de água em quantidade suficiente que permitam, efetivamente, compensar esta baixa dos cursos de água e das albufeiras e dos locais onde normalmente os meios aéreos acorrem para buscar água para atacar os fogos. Relativamente aos meios humanos, as notícias ultimamente são verdadeiramente preocupantes. Nós vemos os nossos recursos humanos, e naturalmente falo de bombeiros, completamente desmotivados. A notícia de hoje é que quase 100 comandantes pediram a escusa de responsabilidade em caso de incêndio florestal. Ainda ontem tive a oportunidade de ir a uma associação humanitária, exatamente aquela que foi profundamente afetada pelos fogos de 2017. E existem apenas 17 bombeiros nessa associação humanitária. E, portanto, há aqui, de facto, fruto da desertificação do interior e de outros fatores que já lá vou, há cada vez menos recursos humanos disponíveis para o combate aos fogos florestais. E isto só se resolve, na minha perspectiva, de duas maneiras. Alterar o estatuto de voluntariado. É preciso criar incentivos e estímulos para que as pessoas adiram ao voluntariado nas associações humanitárias, sob pena de entrarmos aqui numa perda acentuada do número de efetivos nos corpos operacionais dos bombeiros das associações humanitárias, e é preciso fazer um reforço da dotação orçamental das próprias associações humanitárias. Hoje, estas recebem cerca de 30 milhões de euros do Orçamento de Estado. É um número manifestamente insuficiente para dotá-las dos meios humanos e técnicos e de máquinas para que estas façam cabalmente o seu trabalho. E digo que esta dotação orçamental de 30 milhões de euros não é atualizada desde há vários anos. Aliás, segundo as contas, se esses números fossem atualizados, hoje o Estado deveria ainda mais 30 milhões às associações humanitárias de bombeiros voluntários. Para além disso, escuso de falar da asfixia financeira que hoje estas mesmas associações humanitárias têm, 25 milhões de euros de dívida do Ministério da Saúde e dos hospitais relativos ao transporte de doentes não urgentes. E o meu receio é que esta asfixia financeira das associações humanitárias se venham a traduzir numa afetação direta da própria capacidade operacional destas mesmas associações humanitárias. Uma outra questão, só para concluir, duas notas muito finais. Já se falou aqui em comunicações, em meios tecnológicos. Não lhe vou entrar na discussão do Ciresp, mas posso-lhe entrar na cobertura de rede móvel. Eu ontem percorri Pampilhosa, percorri Pedrógão, percorri Ancião e em várias zonas não tinha rede móvel. E, portanto, a realidade de hoje é a mesma realidade de 2017. Continuamos sem redes móveis operacionais nestas áreas que são absolutamente críticas. E basta ir ao terreno, como eu fui ontem, para preparar esta audição. E quanto, para terminar, Sr. Presidente, para concluir,
basta ir ao terreno também para ver o desordenamento florestal. Não fora, de facto, alguns privados, a expensas próprias, e sabe-se lá com que sacrifícios, fazerem a limpeza e a sua reflorestação das suas propriedades, e alguns até já em parceria com algumas propriedades privadas, e estou certo que o panorama seria bem pior, porque o Estado a esse nível não tem feito rigorosamente nada. Como disse e bem o Sr. Presidente do Conselho Diretivo da AGIP, as pessoas não têm dinheiro. Isto é um problema também socioeconómico. E, portanto, isto tem, de facto, que ser devidamente tratado. E concluindo, então, Sr. Presidente, os fogos florestais, em primeiro lugar, previnem-se. Em primeiro lugar, previnem-se com limpeza e com ordenamento florestal. E, em segundo lugar, combatem-se. E combatem-se é com bombeiros, com viaturas, com meios terrestres e com meios aéreos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado. Nós não tínhamos isto aqui por ordem. Sr. Deputado, eu peço desculpa, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Nunes do Chega, faz favor. Sr. Presidente, boa tarde, não tem qualquer problema. Na sua pessoa, cumprimento todos os presentes, saudando especialmente os corpos dirigentes da AGIF. Não foi ontem que Pedrógão aconteceu, não foi ontem que os bombeiros ficaram a necessitar de ajuda, já tem muito tempo que isto vem acontecendo. Aliás, em sede de Orçamento de Estado, o Chega teve o cuidado de apresentar estímulos para terminar com o voluntariado, ou pelo menos para incentivar a que as pessoas se aproximem das associações humanitárias de bombeiros voluntários, com a isenção do IMI, que foi chumbado por este Parlamento, assim como o reforço financeiro para a recuperação de vários meios por parte dos bombeiros, que foi chumbado por este Parlamento. Portanto, depois, quando chega à altura dos fogos, todos nos lembramos, mas as situações ao longo do ano vão acontecendo neste Parlamento e o que é a realidade é que foi chumbado por cegueira ideológica. Mas mais do que esse debate, porque não foi isso que vos trouxe aqui, mas quando tentamos perceber também a falta de meios financeiros dos bombeiros, também percebemos que existe quem aprove que todos os seguros neste país tenham uma verba que está afeta à emergência hospitalar, e aqui não estamos a falar de emergência hospitalar, mas que são cerca de 160 milhões de euros que revertem em favor do INEM, quando cerca de 90% da emergência hospitalar é feita pelos bombeiros voluntários, que depois não são ressarcidos destas verbas, o que faz com que tenham que gastar os seus próprios capitais para resolver a situação da emergência hospitalar, descapitalizando assim as associações humanitárias de bombeiros voluntários. Portanto, não foi ontem que Pedrógão nasceu e não foi ontem que, entretanto, decidimos pensar, nem precisávamos de ir ontem a Pedrógão para tentar preparar esta comissão. Em relação às perguntas, são muito diretas. Em relação à limpeza de terrenos, nós sabemos a dificuldade que os privados têm tido, porque quando se fala em privados, existe de facto quem pense que privados é alguém que está em casa montado em cima de uma montanha de dinheiro, é quase que uma imagem que muita gente tem acerca de privados e de empresários, quando não é essa a realidade. Passa para a responsabilidade das câmaras municipais, quando até determinada altura, até 15 de março, não são feitas as limpezas dos terrenos, passa para a responsabilidade das câmaras municipais. A primeira pergunta que faço é, o país esteve numa fase de pandemia que ninguém previa, que foi complexa, que colocou várias limitações, que a nível orçamental fez com que as câmaras municipais tivessem a possibilidade de aportar ou alocar financeiramente praticamente todas as verbas ao Covid, consideram que foi prejudicada a limpeza de terrenos por parte das câmaras municipais e do poder local, que deveria ter feito na ausência de limpeza por parte dos privados, pedindo depois que fosse ressarcido, obviamente, que foi prejudicado com a falta de orçamento nos últimos 2 anos, para a verba ter sido afeta a outras questões. A segunda questão que tenho para lhe fazer é, claro, nós estamos numa fase em que praticamente todas as entidades e organismos criticam a forma como a ANPC tem agido em fogos florestais. E nós sabemos que cada vez mais vamos atribuir competências a este e àquele, e todos nós sabemos, não podemos esconder isto, todos nós sabemos que existe um problema de comando. E existe um problema de comando territorial quando existe um incêndio, quando estão voluntários, sapadores, GNR, ANPC, toda a gente chega, toda a gente manda.
existe um problema claro de comando. Consideram, Vossas Excelências, que é urgente ser revista a proteção civil e ser repensada a proteção civil de forma a que exista um único comando nacional, para que, quando existem incêndios de grande dimensão, o comando esteja claramente definido e não seja um medir de patentes ou de insígnias. Esta é outra das questões. Depois temos falado também de uma questão que não é um valor significativo para as câmaras municipais, mas que acaba por ter uma responsabilidade, que são os direitos de passagem, que acabam por dar uma certa responsabilidade às câmaras municipais. E nós, se viajarmos de norte a sul do país, em estradas secundárias, percebemos que continuamos a ter cabelagem a passar pelo meio de árvores. É uma evidência para todos. Continuamos a ter isto por todo o lado. Sendo que as câmaras municipais são responsáveis pela cobrança dos direitos de passagem, considera, Vossa Excelência, que deveria existir uma alteração clara à legislação para, isto não se faz de um dia para o outro, obviamente, e não será feito de um ano para o outro, mas para que se comecem a resolver estas situações dantescas de olharmos de norte a sul do país, e basta viajar para perceber que temos os cabos a passar por todo o lado. Eu não sou técnico de fogos, mas percebo que a determinada altura existem muitas justificações que daí também advêm problemas. A última pergunta o PSD já a fez, mas eu gostava também de saber, efetivamente, qual o vosso posicionamento em relação a este problema de meios humanos, porque aquilo que temos notícias, e sabemos que começa a existir um certo braço de ferro entre a Liga de Bombeiros e o próprio Governo em relação a determinadas questões, e parece-me que o Governo poderá ter alguma complicação, porque neste momento o Presidente António Nunes não tem a mesma postura que presidentes anteriores tinham, de quase subserviência ao Governo, e por isso eventualmente terão alguém que lhes possa fazer frente. Teme que podemos ter, durante a época de incêndios, fruto e consequência deste aumento de 4 euros, que acaba por ser vergonhoso para os bombeiros, teme que podemos ter uma paragem dos bombeiros voluntários ou existir algum problema de meios durante o período de incêndios, colocando em causa esta época tão séria para o país? Para já é só. Obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, Sr. Deputada Patrícia Gil Vaz, de Iniciativa Liberal. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os restantes deputados aqui presentes e, em especial, o Dr. Tiago Oliveira, Dr. Mário Monteiro e a Dra. Maria João Gomes. Antes de mais, também quero congratular-vos pelo excelente relatório que nos apresentaram. Tem bastantes dados, gráficos e informações que nos serão muito úteis, certamente. Tive também a pesquisar no vosso site e então, serei tão breve quanto possível nas perguntas que vos farei, e uma vez que também já foram colocadas algumas das questões que gostaria de verem respondidas. Atento ao vosso relatório, no capítulo relativo ao balanço dos resultados do Sistema para a Gestão Integrada dos Fogos Rurais, apresentam dados que demonstram que em 2021 foi o ano que registrou o menor número de fogos rurais face à média registada no ano anterior e à década anterior. A acrescer a isso, felizmente, também podemos comprovar que os hectares de área ardida foram menores face aos mesmos períodos temporais. Mais abaixo, nesse mesmo capítulo, referem que a redução de 15% das ocorrências em termos nacionais pode ser explicada por uma alteração de comportamentos e por condições meteorológicas mais favoráveis. E, posto isto, eu gostaria de perceber, além destas causas que apontam, se também foram adotadas algumas medidas e ou mecanismos que tenham contribuído para esses números, tudo o que seja do vosso conhecimento. Ainda, e para terminar, gostaria de saber se, face a todos os números que foram apresentados e todos os dados disponibilizados no relatório, quais são as vossas perspectivas para o ano de 2022, se acham que têm sido adotadas as medidas necessárias e suficientes para que em 2022, um ano que sabemos já que vai ser de uma severa seca, não existam casos como os de Pedrógão, e qual é que tem sido a vossa linha de atuação para evitar este tipo de casos? Obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputada. Sr. Deputada Alma Rivera, do PCP. Faz favor. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar aqui os senhores representantes da AGIF, agradecer também aqueles que já foram esclarecimentos prestados. Nós tínhamos um conjunto bastante vasto de questões para conseguir colocá-las todas, mas começava talvez pelo Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais e a relação que ele tem com as autarquias e o poder local, porque há um conjunto de questões que foram colocadas a quando
de uma primeira consulta que ficaram por esclarecer e que nos parecem relevantes. Desde logo sobre a transição de um quadro para outro, portanto, a transição entre estes planeamentos, se as verbas que eram transferidas para os gabinetes no contexto dos planos intermunicipais e municipais, como é que no novo quadro, qual é o papel dos gabinetes técnicos com estas alterações? Surgiram-nos dúvidas também quanto à diferenciação entre os papéis que são representados pelas autarquias, ou seja, a função de responsável, a função de suporte, a função de consulta. Era importante que houvesse essa clarificação, tendo em conta também os pedidos de esclarecimentos que existiram num primeiro momento. Nós queríamos também relembrar aqui o que o Observatório Técnico Independente escreveu, o extinto Observatório Técnico Independente escreveu, numa análise crítica que fez aos sistemas de gestão e ao Plano Nacional de Ação. Dizem que a complexidade do sistema, condicionante da execuibilidade das medidas e da sua eficiência e eficácia, está associada à questão mais genérica, já suscitada várias vezes por este observatório, das funções da AGIF. Também neste campo, as funções da AGIF parecem ser excessivas. E a questão que se colocava é de quem no fundo monitoriza a execução dos projetos e a alocação e a aplicação das verbas de financiamento destes projetos e, sendo a AGIF, depois quem monitoriza essa função. Temos outras questões também mais substantivas sobre o plano, tendo em conta que aquilo que se colocava como objetivo no plano era um objetivo de ter uma área ardida acumulada inferior a 660 mil hectares no período de 2020-2030, quais são as medidas que estão a ser tomadas para assegurar que isto de facto acontece e que se atinge esta meta, mas também relativamente às zonas de intervenção florestal, que medidas de incremento, uma vez que vemos pelo relatório que também tivemos mais 17 do que em 2021, mais 17 do que em 2020, mas ainda aquém do desejável. Também questionar, tenho aqui um conjunto de questões soltas, mas espero ainda conseguir terminar, quais são as conclusões do grupo de trabalho que foi constituído a propósito do diagnóstico do estado da propriedade rústica, uma vez que, havendo já um relatório da primeira fase, gostaríamos de saber se já tem alguma conclusão mais aprofundada. Ainda perguntar se apesar de ter existido e terem sido, de facto, apresentados os relatórios de estabilização de emergência para as áreas superiores aos 500 hectares, o porquê ou qual é o ponto de situação da disponibilização do financiamento para essas atividades de recuperação relativas a essas áreas. Tínhamos também interesse em perceber qual é o desenvolvimento das medidas relacionadas com a valorização de projetos de pequena produção de energia local e a própria criação da rede de recolha e de processamento da biomassa florestal. Quase para terminar, porque o tempo urge, em 2021 a participação das Forças Armadas nas ações de vigilância nas áreas críticas de risco não obteve o financiamento que é comprometido no plano de ação, o que afetou o reequipamento e os meios para anos exigentes. E a pergunta que se coloca é se esta situação estará resolvida. Ainda para terminar e abreviando talvez a contextualização daquilo que aqui queria colocar, existem percepções e preocupação relativamente àquele que é o papel que se pretende para a Autoridade Nacional, para os bombeiros e depois a desproporção de meios também que existe e da alocação de financiamentos que existe nesse quadro e no quadro
do sistema em geral. E, portanto, é importante que se clarificasse se há uma perspectiva de substituição do papel dos bombeiros, se não, se há uma explicação em função das funções concretamente desempenhadas e da sua aplicação que explique também essa desproporção e essa desigualdade de meios. Enfim, eram um conjunto de perguntas, teria mais, mas é impossível neste tempo. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real do PAN. Faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também à AGIF e agradecer a disponibilidade para a apresentação do relatório, pedindo desde já desculpa por não ter podido acompanhar desde o início, mas temos sobreposição de comissões nas quais também tive que intervir. Relativamente ao relatório que aqui nos traz e tendo presente, por um lado, os efeitos das alterações climáticas, nomeadamente a seca extrema a que o país atravessa e o risco muito elevado de incêndios, que também é mencionado no próprio relatório, não podemos deixar de parte aquela que é uma ação necessariamente do Estado, que deve ser uma ação estruturada e coordenada e que, no nosso entender, não tem sido levada a cabo até aqui. Desde logo, nota-se isso quer pela sucessiva eucaliptização que continuamos a assistir no nosso país, bem como também planos de expansão do regadio, que dão aqui um sinal errado de abundância deste recurso escasso que é a água, mas também de invasão para áreas protegidas, que, em nosso entender, acaba por ser aqui um desnorte e um contrassenso. Relativamente aqui às questões atinentes ao relatório, para nós seria muito importante a questão da importância do cadastro florestal e dos próprios proprietários, sendo que, em nosso entender, a responsabilidade não deve recair única e exclusivamente sobre os proprietários para o grave problema de reordenamento florestal que o país atravessa, mas sim, acima de tudo, sobre as monoculturas. E esta é uma dimensão em que gostaríamos de ver também a opinião da AGIF, porque temos no nosso vasto território, uma vasta área de plantação intensiva de eucaliptal ou de árvores resinosas. Basta olhar para o caso de Pedrógão Grande, que está novamente infestada de eucalipto. Aliás, dizem até que já existe mais eucalipto do que havia em 2017 nessa área, e seria muito importante esta reversão, e gostaríamos de ouvir também a opinião da AGIF em relação a esta questão, a recuperação das áreas florestais compostas por floresta autóctone e não resinosa, para efetivamente reduzir o risco de incêndio. Por outro lado, gostaríamos de ouvir a opinião da AGIF no que diz respeito à rede primária das faixas de gestão de combustível e à importância do PRR nesta dimensão, porque há aqui alguma preocupação que já foi partilhada pelas organizações não governamentais do ambiente com a alocação de apenas 120 milhões de euros para a execução do PRR neste combate aos incêndios e nas faixas de gestão de combustíveis, pelo que pergunto qual a opinião da AGIF também em relação à utilização destes fundos, uma vez que poderia ser uma importante ferramenta para corrigirmos alguns problemas de ordenamento florestal e rural no que diz respeito ao combate aos incêndios. Eu remeto para as perguntas já colocadas em relação aos bombeiros e à atuação dos bombeiros e aos meios disponíveis, aqui por uma questão de economia processual, porque já ultrapassei aqui o meu tempo, mas há também aqui uma lacuna que tem a ver com a proteção não só a pessoas, mas também a animais, e gostaríamos também de ouvir a opinião da AGIF a este respeito. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então agora para a fase das respostas e eu começarei por dar a palavra ao Sr. Presidente da Agência para a Gestão Integrada de Fogos Rurais, Sr. Tiago Oliveira. Faz favor, Sr. Obrigada pelas perguntas, todas elas muito interessantes e vastas, ou seja, o que reflete que o tema suscitou o interesse dos senhores deputados e que estão muito empenhados, de facto, em que consigamos todos juntos ultrapassar os desafios que temos pela frente, nomeadamente a mobilização dos proprietários para a resolução deste problema socioeconómico. E eu acho que por aí eu vou, se calhar, começar a responder de trás para o princípio. Proteção dos animais. Há aqui um conjunto de perguntas que refletem as preocupações e as competências das entidades específicas, neste caso o ICNF, Proteção dos Animais, houve uma transferência para o ICNF, há um inventário feito, julgo eu, pelo ICNF da alocação destes principais canis e gatis à escala regional. Essa informação é depois transitada e transferida para a Proteção Civil e para a GNR. Ou seja, há nestas perguntas que os senhores colocam, e a agência sendo uma entidade de coordenação estratégica, eu vou tentar aqui dar respostas que tentam clarificar as vossas perguntas, mas de facto as perguntas mesmo que vocês dirigiram, elas têm que ser dirigidas às entidades específicas, neste caso LAES, ICNF, ANPC e FAP, julgo que foram elas as perguntas que aqui colocaram. Mas
tentando responder e depois passando a palavra ao Dr. Mário, à Maria João, para fechar naquilo que eu ainda não tiver conseguido responder na totalidade. Sobre as redes das faixas de gestão de combustíveis, as perguntas da deputada Inês Sousa Real. De facto, nós, no próprio relatório, referimos a importância de alargar e reforçar a execução de mosaicos e de promover a gestão dos combustíveis para além das faixas lineares, uma vez que entendemos que os mosaicos, quando adjacentes a estas faixas, contribuem para reduzir a vulnerabilidade e aumentar a eficácia dos recursos de combate num grande incêndio. E, portanto, tem que haver aqui forma de mobilizar os proprietários, de mobilizar quem explora as áreas florestais, as empresas, no sentido de se comprometer com a gestão sustentável deste património. Sobre os eucaliptais, é mais uma vez uma questão de gestão da vegetação. Eucaliptais, pinhais, carvalhais, está mais que demonstrado, e há um conjunto de informação científica que demonstra que, em dadas condições meteorológicas, a carga combustível, isto é, a estrutura vertical e a sua continuidade horizontal, é aquilo que condiciona o comportamento de incêndio. Ser eucaliptal ou sobreiral ou estival em grande incêndio acaba por ser uma variável pouco relevante. O que é importante aqui é a gestão florestal. Porque é que aquelas áreas que arderam em Pedrógão não foram depois objeto da adequada gestão florestal? É património privado, houve um conjunto de recursos que foram disponibilizados pelo Estado para rearborizar, para limpar, para gerir, e a pergunta é porque é que o proprietário não se mobilizou, ou porque é que as empresas não se mobilizaram para garantir que aquele património era gerido de uma forma adequada, ambiental, económica e socialmente sustentada. Eu acho que esta é a pergunta que tem que ser feita, não a nós, naturalmente, ao ICNF, que é a entidade, a autoridade que regula a economia do setor florestal, e promover porque é que estas atividades, a gestão das florestas, ainda não está, de facto, na ordem do dia e não é, de facto, uma atividade escrutinada com uma boa regulação florestal e uma boa capacitação dos atores e dos agentes adequadamente para fazer o trabalho. O cadastro florestal, há cerca de 750 técnicos, última informação do UPI, mas julgo que o relatório já aponta para 118 municípios que aderiram à execução do cadastro. É um trabalho que está em curso, tem uma expectativa de execução suportada pelo PRR e que tem previsto para 2023, 2024, um ponto de situação claro relativamente aos avanços que foram conseguidos. Eu acho que depois, a partir daí, vai ser mais fácil perceber o que foi feito. Também importa aqui destacar no cadastro, foi feita a digitalização, a vetorização dos limites geográficos, do cadastro predial que havia feito a sul do Tejo, o que contribui também de uma forma bastante importante para que isto seja ultrapassado. Mas os municípios, por exemplo, quando têm que intervir em propriedade privada, eles têm que pagar ao Ministério da Justiça, ao IRN, ou isto é, às conservatórias, o acesso, embora saibam que aquele prédio pertence, é um limite conhecido, têm que perguntar e pagar para ter acesso à informação de quem é aquela propriedade. Eu acho que isto aqui também se ultrapassava, certamente, com iniciativas legislativas adequadas. Passando às perguntas da deputada Alma Rivera, relativamente à substituição dos papéis bombeiros, e agora se calhar começo a responder mais em geral. Eu acho que não há substituição. A Comissão Técnica Independente referiu e focou a profissionalização cada vez maior do dispositivo. Vamos em cerca de 70% de um dispositivo mais profissional. Houve um reforço e uma aquisição de serviços permanentes das entidades das EPIs em vários concelhos, em vários municípios, que reforça a permanência e também reduzem o vínculo precário do contributo que os bombeiros davam através das associações de direito privado, que são as associações humanitárias dos bombeiros voluntários, ao dispositivo durante todo o ano. Há um reforço pontual durante o verão, nos momentos mais críticos, de pessoal voluntariado remunerado a 61 euros por 24 horas e, portanto, este processo de perceber como é que o voluntariado pode responder melhor, não só nos incêndios, mas também em outras atividades, é um dos projetos, o projeto 4314 da Associação dos Agentes das Entidades, que reflete a importância de estudar melhor a questão do voluntariado, os recursos associados ao seu financiamento, quais são os estímulos que o voluntariado pode responder, ao que julgo que o Parlamento poderá também aqui suscitar uma aceleração deste trabalho. Ou seja, os bombeiros para quê, para quem, com que recursos e com que competências é que eles podem ajudar, de facto, num conjunto de atividades. Sobre as Forças Armadas e o equipamento, vamos suscitar aqui, de facto, esta preocupação. Houve, de facto, um não financiamento destas atividades, mas
coloca sempre a questão do duplo uso em caso de emergência, e em caso de emergência as Forças Armadas têm capacidade para aportar a cantinas, outros recursos materiais e tecnológicos de substituição e de redundância, até de comunicações, e, portanto, entendeu-se nos últimos 2 anos que foi assim o entendimento do Governo, não colocar orçamento nesta rúbrica, porque o duplo uso e do duplo equipamento permite fazer essas atividades. Há aqui depois um conjunto de programas relativamente às questões da recuperação das áreas ardidas, com mais de 500 hectares. Nós também temos procurado e suscitamos essa preocupação, ter uma rúbrica em Orçamento do Estado que colocasse automaticamente dinheiro na intervenção de emergência, logo nos 2 primeiros meses após o incêndio. Se esse dinheiro era na rúbrica provisória do Orçamento do Estado, em vez de ficarmos à espera durante 9, 10, 12, 18 meses, pelo apoio do PRR e pelos relatórios associados, o que contraria todas as boas práticas relativamente à recuperação das áreas ardidas. Sobre o grupo de trabalho da propriedade rural, ele chegou há um relatório que é citado neste relatório que nós entregamos agora, que reflete que 30% das propriedades, dos 11 milhões de prédios rústicos, 30% são heranças e divisas. Eu acho que este tema é subejamente importante para o Parlamento se pronunciar. Aliás, o Parlamento, um dos projetos é a revisão do regime sucessório, isto é, haver uma data após as partilhas para que seja clarificado para que é que são as partes de cada uma das partilhas, e a reflexão deste regime sucessório e a discussão política relativamente aos direitos dos herdeiros, eu acho que é um tema muito importante de facto e que está a limitar onde tudo esbarra, nomeadamente na gestão da pequena e também já da grande propriedade, uma vez que as grandes herdades estão a ser fracionadas ou ficam em heranças indivisas ou constituem empresas que depois são administradas com várias sociedades. Portanto, eu acho que é importante, de facto, refletir bastante sobre a questão da propriedade e a questão das heranças. As DIVs passaram-se de 1,2 milhões de hectares em 2017 para 1,8. A questão fundamental aqui também, como aos baldios, é garantir a sustentabilidade e o apoio à capacitação das entidades que gerem estas entidades, tecnicamente, e depois garantir que há um mecanismo financeiro que ajuda à redução do risco, isto é, com gestão de combustíveis para a tal gestão da floresta, que depois vai gerar um benefício futuro, não só de bens privados, mas também de bens públicos. Portanto, há aqui um mecanismo de financiamento das GIVs que tem que ser aprofundado, tem que ser reforçado por mecanismos públicos ou privados e que nós também colocamos essa questão no relatório. Relativamente às funções da agência, a agência deu um contributo relevante no início do sistema, formou mais do que 50 técnicos, eles transitaram para o ICNF em junho de 2021 e estão a edificar a capacidade de comando e controle do dispositivo de sapadores. Tem um conjunto de projetos em que participa, mas essencialmente a sua função é uma função de coordenação estratégica, de avaliação dos processos que estão em curso, por um lado, mas na lógica de monitorização. A avaliação efetiva depende do Parlamento, em que a gente entrega anualmente este relatório, e depois uma avaliação a meio do período do plano vai ser feita por entidades privadas, em concurso, para que elas reflitam e discutam os indicadores. O nosso papel é monitorizar e trazer até vocês a melhor informação, numa lógica cada vez mais transparente, para que as políticas públicas se baseiem, de facto, em números e não apenas e somente em opiniões. Relativamente à transição dos GTFs, nos planos municipais de execução, eles vão ser mais executores e o planeamento é subregional, mas não se prevê alterações ao vínculo que existe via ICNF. Aquilo que se prevê é, de facto, uma maior operacionalização das tarefas que têm para fazer e também uma maior capacidade de execução e de acompanhamento destes projetos, que se baseiam muito e têm que se basear muito nestes 2 pilares. Um lado, a proteção contra incêndios rurais, com umas boas parcerias estabilizadas com as entidades privadas, nomeadamente os corpos de bombeiros à escala local, mas também com as organizações de produtores florestais na gestão do fogo rural e na gestão do património florestal, quer seja público, quer seja privado ou baldio. Portanto, eu acho que os GTF têm um papel de operacionalização, de execução e de controle e comando à escala local. Falando aí na redução das ignições da deputada Patrícia Gil Vaz e da nossa atividade durante o verão, o nosso papel essencialmente é ter sempre uma antena de observação e de acompanhamento dos incêndios e de uma forma
por antecipação, dar informações não só à Proteção Civil ou apoiar a decisão quando ela assim nos solicita, mas essencialmente facultar o apoio que é relevante à decisão, nomeadamente de natureza política, mas também técnica. Temos essas competências, podemos apoiar essa decisão nas pessoas que trabalham connosco. Somos 20 na agência, dos quais 5 têm muita experiência na gestão de eventos complexos, com mais de 20 anos de experiência e conhecendo bastante o território. Portanto, o nosso contributo em situações excepcionais pode ser solicitado pela Proteção Civil e sempre em solicitação à Proteção Civil. Na redução das ignições, e agora começando a responder às perguntas dos senhores deputados, quer do Chega, quer do PSD, e relativamente à questão dos meios de combate e dos bombeiros. Não nos iludamos. Eu vou ser aqui assim muito claro. Por mais meios de combate, aéreos, terrestres ou máquinas que a gente consiga ter, a solução para o problema está sempre na melhoria das condições económicas do proprietário, que vai levar à gestão da vegetação. Essa é a primeira preocupação, mas essa é estratégica. No curto prazo, a única coisa que nós podemos fazer durante o verão é organizar, articular, congregar as forças em torno de um projeto de designo nacional. Isto é, o fogo é o principal inimigo até outubro. Eu acho que essa mobilização social, sem querelas e sem agendas particulares ou corporativas, julgo que deve ser a principal prioridade. Mas, acima de tudo, nós temos que reduzir o número de incêndios. 85% dos incêndios começa a menos de 500 metros de uma aldeia ou de uma estrada. Mais de 60% resultam de utilização de fogo para fazer queima de sobrantes, queima de lixos, afastamento de animais, um sem fim de razões. As pessoas usam o fogo porque sim. E as pessoas, observamos neste relatório que elas estão a adequar a utilização do fogo em função dos dias de risco. Elas já não usam o fogo como usavam. Nós temos observado que naqueles dias de risco mais elevado há uma redução significativa da utilização do uso do fogo, mas depois também aumentam, em particular no Alentejo e no Algarve e no Vale do Tejo, os incêndios que resultam de acidentes da operação de maquinaria. Aliás, neste fim de semana, na sexta-feira na Guarda, aquele incêndio que nós tivemos foi um incêndio de um carro que parou na beira da estrada a arder e que propagou o mato remanescente. Portanto, a grande prioridade é reduzir o número de incêndios e a probabilidade. E com isso nós vamos conseguir que mais meios estejam mais disponíveis para acudir aos incêndios que são relevantes. Depois há aqui uma questão toda de decisão, da questão da decisão e do suporte à decisão, de quais são os incêndios que são críticos e que não podem crescer ou que têm que ser logo atacados de uma forma mais inicial. Mas a Proteção Civil tem uma célula de apoio à decisão e essa informação está lá a circular. As entidades cooperam através do sistema de comando unificado que a Proteção Civil coloca. Aliás, as perguntas que o Sr. Deputado Chega coloca da questão do comando, de um problema de comando, não há um problema de comando. Há sempre, em situações críticas, complexas, problemas de coordenação e de alinhamento. É natural que exista. Tenho 25 anos de incêndios e há sempre questões a melhorar na questão da coordenação, mas hoje em dia, desde 2005, 2006, não há um problema de comando e de organização em quem é que manda. A Proteção Civil assegura o comando unificado das várias forças, e se elas são várias, porque os problemas são cada vez mais complexos, e há aqui, de facto, uma especialização, quer no mundo da floresta, quer no mundo da proteção civil, quer no mundo da proteção contra incêndios rurais, a proteção das pessoas. Há, naturalmente, como disse o Tribunal de Contas, uma recomendação de o SGO ser atualizado com a questão desta lógica da especialização das funções, mas também com a internalização de uma célula financeira, exatamente para conhecermos ao detalhe quantos custos é que são aportados por todas as forças e por evento. Esta informação é muito importante, porque só assim é que conseguimos gerir com eficiência a alocação dos bens públicos e privados que envolvem estas instituições. Os cabos das árvores é, de facto, um problema que exige muito aos municípios da gestão da vegetação. Presumo que esteja a falar dos cabos de transporte média e baixa tensão, mas, essencialmente, está previsto, e há um estudo a ser feito, de quais são os cabos que têm que ser enterrados em alguns sítios. É caríssimo, como imagina, enterrar um conjunto de cabos, mas há umas pessoas que estão a tentar fazer umas contas para perceber como é que estes cabos podem ser enterrados. Na alternativa dos cabos não serem enterrados, e temos tido incêndios que resultam de descargas elétricas de cabos, quais é que são os segmentos de transporte de energia que podem ser cortados? Na Califórnia isso fez
e está-se a fazer cada vez mais, pagando indemnizações naturalmente depois, ou colocando geradores junto das populações que têm mesmo que ter eletricidade, para que naqueles dias muito quentes, em particular nos dias muito ventosos, esses incêndios, esses fios elétricos não provoquem incêndios. É um tema que está colocado na Proteção Civil. Eles têm, já em contacto com a Califórnia, permitem-se até estudar melhor os bons exemplos que eles estão lá a desenvolver e julgo que haverá novidades nos próximos anos relativamente sobre isto. Sobre a limpeza das propriedades, de facto, as preocupações que foram colocadas é para limpar o mato à volta das casas. E essa proteção é uma proteção que depende de cada um. Ou seja, compete a cada proprietário gerir a vegetação à volta da sua casa para garantir que ela não é ameaçada quando há um incêndio. Os municípios tiveram recurso e tiveram habilitação legal para intervencionar se o proprietário não fizer. A GNR levantou um conjunto de informação que a doutora Maria João apresentou e que está plasmada no relatório, e há aqui um mecanismo de debater o território, verificar se aquela situação está limpa, se não está limpa, é feito um aviso ao proprietário e é feito uma intervenção. Aliás, é cada vez mais nos vários países, e o sistema está um bocadinho pensado nesse sentido, na multi-uso dos recursos. Os bombeiros, para além de estarem sempre prontos a combater o incêndio, têm que evoluir e têm que crescer na dimensão da prevenção e ir procurar à volta das casas e à volta das casas também mobilizar os proprietários para gerirem a vegetação em torno das habitações, quando eles não o fazem por si só, e de criar aqui uma dinâmica também de integração da prevenção e do combate na lógica da proteção contra incêndios rurais, isto é, na defesa da vida. Portanto, eu acho que há aqui uma confusão relativamente a temos que limpar tudo, não. O que a gente tem que é criar mecanismos socioeconómicos para que o proprietário tenha uma atividade de gestão de combustível e de gestão da vegetação que recupera o seu investimento quando limpa. Isso não está a existir porque há assimetrias grandes, há problemas de regulação do recurso que têm que ser abordadas na natureza política, mas há depois uma outra atividade que tem a ver com a gestão da vegetação à volta das casas, que compete a cada um e compete ao município fazê-lo, e houve recursos disponíveis e o município tem habilitação legal para intervir quando o proprietário não o faz. Bom, também ouvi que o Estado não fez nada. Os dados que a doutora Maria João apresentou mostram que houve, de facto, aqui um avanço muito grande, quer do IP, quer das autoestradas e dos concessionários, mas também, em particular, do ICNF, começou a recuperar mais de 40 anos de letargia que houve relativamente à sua intervenção. Hoje em dia o ICNF sobe bastante em termos de atividade, tem que quadriplicar. Não é o ICNF que faz, mas o ICNF tem que gerir ou garantir que há 300 mil hectares que são tratados anualmente para conseguirmos atingir as metas. Isso implica uma estrutura de comando e controle e uma lógica de parceria com as organizações de produtores florestais que tem que ser implementada mais depressa, naturalmente, mas que mostra muito os números que estão em cima da mesa e que o relatório mostra que, de facto, o Estado está a fazer mais nas áreas públicas, mas também está a fazer mais em parceria com os baldios. E há cerca de 120 mil hectares de baldios, os agrupamentos baldios, têm um bom trabalho para mostrar, em Mondim, em Manteigas, e acho que, e na nossa perspectiva, tem que intervencionar de uma forma mais célere e mais capaz. Relativamente às perguntas do Sr. Deputado do PSD, relativamente estamos prontos a 2022. Sr. Deputado, se depender das minhas palavras, esta época, ou a próxima época, ou qualquer outra época, nós vamos ter sempre situações difíceis para administrar. Compete à Proteção Civil organizar os recursos que foram colocados pelo Estado para que consiga adequar as prioridades e gerir os meios da melhor forma possível. Não há dificuldades no Ciresp, não há dificuldades na alocação dos meios aéreos, estão todos operacionais. Os 3 meios do Estado, os B3, estão distribuídos nas bases. Há mais um meio, um Koala, para a coordenação de combate aéreo colocado pela Força Aérea e, de facto, os CAMOVs, há um orçamento que já foi disponibilizado, entretanto começou a guerra na Ucrânia e, portanto, este tema tem que ser abordado e tem que ser enquadrado numa lógica de qual é o plano estratégico que o país vai ter até 2020, entre 2026 e 2030, no sentido da gestão do dispositivo. E há um projeto no âmbito do PNA, que é o projeto 4232, acho eu, e o 4132, que tem a ver com o dimensionamento do dispositivo. Isto implica fazer alguns estudos e compreender melhor quais são as oportunidades e o tipo de regime que é possível promover para gerir melhor a frota dos meios aéreos, quer própria, quer alocada. Relativamente aos meios terrestres, as máquinas de rastro, o inventário é sempre feito em sede do planeamento operacional municipal. Há muitos recursos e o ICNF reforçou-se bastante na maquinaria, foi dada formação aos operadores de máquinas e, portanto, a maquinaria é de facto uma solução que acelera em muito a atividade do combate. Sobre as galeras
também há ATGCs mais que suficientes para acudir às situações, e uns vão ter que estar dedicados apenas para fazer o apoio à água, para consumo humano, e outras podem ser utilizadas para fazer o apoio ao combate aos incêndios. Mas, mais uma vez, como eu recordo, a questão dos fogos este ano vai ser muito importante, a coordenação dos meios terrestres, nomeadamente o emprego da maquinaria e da ferramenta manual, incluindo alguma atividade de queimas pretas e outras atividades, nomeadamente à noite, porque vai ser durante a noite que vai ser a capacidade de extinção vai estar acessível, dada a situação de seca dos combustíveis, para conseguir debelar incêndios difíceis, que durante o dia vão suscitar muitas questões. E a questão aqui que se coloca é: o país está pronto? O país está mais preparado? O país não está ainda como todos nós gostaríamos que estivesse, e duvido que nos próximos anos o consiga fazer, porque há muitas questões que nós aqui colocamos junto do Parlamento que necessitam de ajuda, nomeadamente a questão do regime sucessório e a questão da distribuição do benefício entre quem tem a terra e o benefício de quem compra, ou seja, a distribuição do valor dos bens públicos. São dois temas políticos que eu pedia mesmo ajuda e uma congregação de esforços a todos os partidos para que resolvam. Não, de outra forma, vai ser difícil acelerar este programa de transformação que nós temos, ou que nós propusemos e que estamos a fazer em prol daquilo que foi o relatório da Comissão Técnica Independente. A questão da água que coloca, dos meios, a Proteção Civil tem feito esse inventário de uma forma recorrente relativamente ao estado das barragens. Também há outros mecanismos de redundância previstos, como o abastecimento em pista com motobombas dos meios aéreos, e a água, de facto, como eu lhe dizia, vai ser importante para proteger uma outra habitação nos incêndios mais difíceis, salvar uma outra equipa, apoiar uma situação de evacuação, mas essencialmente estes fogos vão se extinguir durante a noite com material apiado, algum apoio de água de autotanques e muita maquinaria durante a noite, e com uma boa coordenação e comando que a Proteção Civil está capacitada para fazer. As redes móveis, em caso de emergência, elas são abertas. As 3 redes móveis partilham e têm acesso à emergência. Julgo que houve feito esse esforço muito grande. Também está no relatório que houve muitos cabos que foram enterrados com a cooperação da IP Comunicações, e também esse esforço está aí reportado. Julgo, Mário, Maria João, que respondi às questões que foram aqui colocadas, na maioria das situações. Não me queria alongar no prazo. Essencialmente, Mário, se tiver a faltar aqui alguma pergunta, Maria João, por favor, intervenham. Agradeço. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Alguma resposta imprescindível? Uma questão muito rápida, 1 minuto, que é o tema do financiamento, como foi aqui levantado. E nós temos 3 pilotos a decorrer no país, um no Alto Tâmega, outro em Coimbra, outro no Algarve, e aquilo que nós estamos a sentir é que as entidades estão a planear, estão a identificar o que é necessário para o seu território, e agora é necessário haver compromissos de financiamento, seja do PRR, seja da PAC, seja do PT 2030, para que estes planos se concretizem às várias escalas territoriais. Portanto, isto é um desafio enorme, não só para nós, para o Governo, e também apelava a vossa colaboração para nos ajudarem neste esforço. Muito obrigado. Ora bem, muito obrigado pelos vossos esclarecimentos que aqui nos trouxeram. Acho que este era o momento certo. Estamos no início de uma época de fogos e esperemos e façamos votos para que tudo corra bem e que estejamos, de facto, preparados para as eventualidades mais graves. De qualquer forma, ficaram aqui bem vincadas ideias e soluções que requerem a intervenção do Legislativo. Eu vi que insistiu na questão sucessória, que me parece também muito importante, tem a ver com a divisão da propriedade, e isso é fundamental nesta matéria. E, mais uma vez, muito obrigado, e dizer-lhes que estamos, naturalmente, continuamos, e é esse o nosso dever à vossa disposição. Muito obrigado. Muito obrigado.